Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos estudar aqui terceiro NEF de 17 a 19. Eis que é completa a minha alegria. Eu estive ausente na semana passada, peguei aí uma febre, dor de garganta, fiquei bem ruim, não conseguia falar, por isso não gravei semana passada, mas estou aqui novamente. Não só fiquei doente, mas também disputei como candidato a vereador aqui na minha cidade. Estava bem corrido e essas duas coisas me impediram de gravar na semana passada, mas estou aqui novamente. Vamos estudar os seguintes tópicos. O Salvador é meu exemplo perfeito de ministração. O Salvador me ensinou como orar. Posso me sentir nutrido pelo Espírito quando tomo o sacramento. Posso levantar a luz de Cristo. Os discípulos de Jesus Cristo buscam o dom do Espírito Santo. Então, esses são os tópicos que nós estudaremos hoje. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final e assistir a aula completa. A introdução. Jesus Cristo tinha acabado de passar o dia ministrando na terra de abundância, ensinando o seu evangelho, dando ao povo a oportunidade de ver e sentir as marcas em seu corpo ressurreto e testificando que ele era o Salvador prometido. Então, vocês lembram que Jesus Cristo, depois da sua crucificação, antes de ascender aos céus, ele apareceu aqui nas Américas, se mostrou ao povo americano para cerca de 2.500 pessoas, como nós conversamos nas aulas anteriores. Ele mostrou o sinal do cravo, mostrou o sinal do cravo das mãos, dos pés. Ele se apresentou e estava ministrando ali, ensinando o evangelho para aquelas pessoas. Havia chegado a hora de partir, então estava na hora de ir embora. Meu tempo está próximo, disse ele. Ele precisava voltar a seu pai e sabia que as pessoas precisavam de tempo para meditar a respeito das coisas que lhes havia ensinado. Assim, com a promessa de voltar no dia seguinte, ele disse à multidão que fosse para casa. Porém, ninguém foi embora. As pessoas não disseram o que sentiam, mas Jesus entendeu. Elas tinham esperança de que ele permanecesse um pouco mais. Então, estava chegando a hora de Jesus Cristo ir embora, partir depois de ter se apresentado aqui nas Américas, ter aparecido, ministrado para as pessoas e ninguém queria sair da presença dele. E ele tinha outras coisas importantes a fazer, mas mostrar compaixão pelos filhos de Deus é sempre uma alta prioridade para ele. Então Jesus ficou um pouco mais. O que aconteceu em seguida talvez seja o exemplo mais terno de ministração registrado nas Escrituras. Os que estavam presentes só foram capazes de dizer que foi algo indescritível. O próprio Jesus resumiu a incrível manifestação espiritual imprevista com essas palavras simples e poderosas. E agora, eis que é completa a minha alegria. Então, essa é a introdução dessa aula. Vamos aprender aos ensinamentos de Jesus Cristo. O Salvador é meu exemplo perfeito de ministração. Então, Jesus Cristo, como mostra na imagem aqui, ele sempre ensinou as pessoas e ele foi um exemplo, né? Ministrar é você ensinar, cuidar do próximo, saber qual é a necessidade do seu próximo, seja ela de conhecimento, seja ela de sabedoria, seja ela de uma necessidade física ou alguma doença, seja qual for a necessidade do seu próximo, quando você se preocupa com ele, você está ministrando. Então, Jesus Cristo, ele foi esse grande exemplo aí, perfeito na administração. Terceiro Nef 18 diz: Portanto, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis, aquilo que me vistes fazer. Eis que vistes que eu orei ao Pai e vós todos os testemunhastes. Então ele foi o exemplo, ele orou ao Pai, todo mundo viu, e ele pede para que nós brilhemos perante o mundo, assim como ele se levantou, sendo a luz do mundo. E vistes que eu mandei que nenhum de vós se afastasse, mas ordenei que viesses a mim para que visses e sentisses, e da mesma forma fareis ao mundo. E todo aquele que quebrar este mandamento ficará sujeito a cair em tentação. Então, seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo veio aqui, ensinou, ministrou entre as pessoas e ele pede para que nós sejamos a luz do mundo e que a gente brilhe assim como ele brilhou, ministrando e abençoando e pregando o evangelho para as pessoas assim como ele fez. Então, essa é a primeira
Primeiro tópico que a gente aprende, né? Seguir o exemplo de Jesus Cristo. Segundo tópico, o Salvador me ensinou como orar. Então, enquanto ele estava ali reunido com aquelas 2.500 pessoas, chegou um determinado momento que ele fez uma oração ao Pai. E ali ele ensina. Vamos ver o que que a Escritura fala. E aconteceu que após todas elas terem sido levadas e Jesus estava no meio, ele ordenou à multidão que se ajoelhasse no chão. Primeira coisa está aqui, ó. Ajoelhar para fazer oração. E aconteceu que depois de terem sido todos ajoelhados no chão, Jesus gemeu em seu íntimo e disse: Pai, estou angustiado em virtude da iniquidade do povo da casa de Israel. E depois de haver proferido essas palavras, ele também se ajoelhou, e eis que orou ao Pai. E as coisas que disse em sua oração não podem ser escritas, e a multidão que ouviu deu testemunho. Olha só, eles não registraram a oração de Jesus Cristo aqui, mas foi uma oração poderosa. E desta forma testemunham. Os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram até agora coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer ao Pai. Então, não foi registrada a oração, mas foi testemunhado aqui daquela multidão, daquelas pessoas que estavam ali, cerca de 2.500 pessoas presentes, quando Jesus Cristo convidou elas a se ajoelharem para fazer uma oração ao Pai, e ele falou ali palavras maravilhosas que não foram registradas, mas que foram testemunhadas, como diz essa escritura. E não há língua que possa expressar, nem homem que possa escrever, nem pode o coração dos homens conceber coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer. E ninguém pode calcular a extraordinária alegria que nos encheu a alma na ocasião em que ouvimos orar por nós ao Pai. E aconteceu que, após haver terminado a sua oração ao Pai, Jesus se levantou, mas tão grande era o júbilo da multidão que ficaram prostrados. Ou seja, a bênção era tão grande, o Espírito era tão forte que eles não tinham força nem para se levantar. Eles continuaram ali prostrados de joelho, glorificando e agradecendo ali por ter participado desse momento tão especial, testemunhando essa oração de Jesus Cristo. E aconteceu que Jesus lhe falou e ordenou-lhes que se levantasse. E levantaram-se do chão, e ele disse-lhes: Bem-aventurados sois por causa de vossa fé. E agora, eis que é completa a minha alegria. E depois de haver proferido essas palavras, ele chorou, e a multidão testificou isso. E pegou as criancinhas uma a uma, e abençoou-as, e orou por elas ao Pai. Então, Jesus Cristo pegou todas as crianças, uma a uma, e fez uma oração, abençoou elas, né, e fez uma oração ao Pai. E depois de haver feito isso, chorou de novo. Imagina só o Espírito como era forte naquele momento em que Jesus Cristo estava orando, abençoando as crianças, orando e chorando ali diante de um Espírito tão forte. E dirigindo-se à multidão, disse-lhes: Olhai para vossas criancinhas. Olha só que frase maravilhosa. Olhai para as vossas criancinhas, né? Eu tive a oportunidade de disputar aqui um cargo para vereador aqui na minha cidade e eu vi muitas crianças, muitos adolescentes por, passando por dificuldades, né? Passando por grandes desafios, famílias necessitadas e crianças e adolescentes não votam, né? As pessoas muitas vezes esquecem de criar programas, fazer programas e leis para poder defender e abençoar a vida das crianças e adolescentes. Então, Jesus Cristo ele pediu para que pudéssemos aí olhar para as nossas criancinhas. Posso me sentir nutrido pelo Espírito quando tomo o sacramento. E aconteceu que Jesus ordenou aos seus discípulos que lhes trouxessem pão e vinho. E enquanto foram buscar o pão e o vinho, ele ordenou à multidão que se sentasse no chão. E quando os discípulos chegaram com o pão e vinho, Jesus tomou o pão e partiu e o abençoou, e deu a seus discípulos e mandou que comessem. E quando eles acabaram de comer e achavam-se fartos, mandou que dessem à multidão. E depois que a multidão comeu e fartou-se, disse ele aos discípulos: Eis que um dentre vós será ordenado, e a ele eu darei poder para partir o pão e abençoá-lo e distribuí-lo ao povo de minha igreja. E todos que crerem e forem batizados em meu nome.
E sempre procurareis fazer isto, tal como eu fiz, da mesma forma que eu parti o pão, abençoei e dei a vós. E isto fareis em lembrança de meu corpo, o qual vos mostrei, e será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim, tereis meu espírito convosco. Então, Jesus Cristo, ele ministrou, ele orou, abençoou as pessoas e também partiu o pão do sacramento e deu aos seus discípulos e aquelas pessoas que estavam ali. E ele pediu para que os seus discípulos fizessem o mesmo, né? Nós, como portadores do sacerdócio, nós temos essa possibilidade de fazer e seguir o exemplo de Cristo, que é abençoar o pão e poder tomar do pão em lembrança do corpo de Jesus Cristo. E ele pediu ali o vinho para que as pessoas pudessem beber também, como uma ordenança. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E aconteceu que, depois de haver proferido essas palavras, ordenou aos discípulos que tomassem do vinho do cálice, bebessem-no e dessem-no também à multidão para bebê-lo. E aconteceu que eles assim procederam e beberam dele e fartaram-se, e deram à multidão, e eles beberam e fartaram-se. E depois de haverem os discípulos feito isso, Jesus disse-lhes: Bem-aventurados sois por isto que fizestes, porque isto cumpre meus mandamentos e testifica ao Pai que tendes o desejo de fazer o que vos ordenei. Então, o sacramento, quando Jesus Cristo instituiu o sacramento, era para que nós pudéssemos lembrar dele sempre. Então, todas as semanas nós temos a oportunidade de ir à igreja, participar dessa ordenança do sacramento, aonde portadores do sacerdócio vão abençoar o pão, vão abençoar a água, e nós comemos do pão, bebemos da água em lembrança do corpo de Jesus Cristo, em lembrança do sangue de Jesus Cristo que foi derramado por cada um de nós para poder pagar pelos nossos pecados. E isso nós fazemos semanalmente, tomando o sacramento, lembrando de Jesus Cristo e prometendo que nós vamos guardar os seus mandamentos. Para isso que existe o sacramento, para isso que existe essa ordenança e por esse motivo principal que nós vamos à igreja. Lógico que nós vamos à igreja para aprender, vamos à igreja para conversar, para se integrar, para estudar, para compartilhar o evangelho, mas o principal motivo que nós vamos para a igreja é tomar o sacramento para poder assim lembrar dos convênios que nós fizemos no batismo e lembrar do exemplo do Salvador Jesus Cristo e prometer seguir o seu exemplo. É por isso que nós vamos à igreja. E na igreja está aqui, olha. Antigamente, assim como diz a Escritura, eles bebiam vinho em lembrança do sangue de Jesus Cristo e comiam do pão. Hoje nós comemos do pão, mas ao invés do vinho nós bebemos a água. Né? Por quê? Porque a igreja possui profeta e apóstolos, e os profetas atuais dizem que não é mais para beber do vinho, por ser uma bebida alcoólica, nós bebemos da água, e assim todas as crianças, todas as jovens, adultos, idosos são convidados a beber da água em lembrança do sangue de Jesus Cristo, e assim todos nós participamos do sacramento. E a Escritura fala: Isto farei sempre a todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome, e fareis em lembrança do meu sangue que derramei por vós, a fim de que testifiqueis ao Pai que sempre vos lembrais de mim. E se vos lembrardes sempre de mim, tereis o meu Espírito convosco. Principal motivo ao tomar o sacramento, né? Lembrar de Cristo, pedir perdão pelos nossos pecados, para que eles sejam perdoados, renovar os convênios que nós fizemos no batismo, né? E também ter o Espírito Santo conosco. Quando nós tomamos o sacramento, o Espírito Santo ele é renovado sobre nós e a gente sente uma presença, uma paz, uma tranquilidade mais forte que vai nos ajudar a conduzir a nossa vida. Então, para isso que nós tomamos o sacramento. Posso levantar a luz de Jesus Cristo. Eis que vos reunireis com frequência. Olha só, ele pede para a gente se reunir com frequência. E a ninguém proibireis que se chegue a vós quando vos reunirdes, mas permitireis que se cheguem a vós e não lhes proibireis. Ou seja, todos são bem-vindos na igreja de Cristo. Mas orareis por eles e não os expulsareis. E se acontecer que se cheguem a vós frequentemente, orareis por eles ao Pai em meu nome, que é o que nós fazemos na igreja, né? Frequentemente nós vamos, todos são bem-vindos e vamos fazer oração e renovar os convênios.
Portanto, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo. Ele quer que nós façamos isso. Assim como Jesus Cristo foi uma luz, nós precisamos ser luz para as pessoas também. Como ele fala: eis que eu sou a luz que levantareis, aquilo que me viste fazer. Eis que me vis, que vistes que eu orei ao Pai, e vós todos o testemunhastes. E vistes que eu mandei que nenhum de vós se afastasse, mas ordenei que viesseis a mim para que visseis e sentisseis, e da mesma forma fareis ao mundo, e todo aquele que quebrar esse mandamento ficará sujeito a cair em tentação. Então ele fala: ó, faz isso que eu estou pedindo, mas se você não fizer, você pode cair em tentação. Então, Jesus Cristo aqui, através das Escrituras, ele ensina e a gente está aprendendo aqui a seguir seu exemplo. Os discípulos de Jesus Cristo buscam o dom do Espírito Santo. O principal motivo que nós buscamos a Cristo é ter o seu Espírito conosco. A Escritura fala em 3 Nef 19, versículo 8: e depois de haverem ensinado aquelas mesmas palavras que Jesus dissera, em nada variando das palavras que Jesus proferira, eis que se ajoelharam novamente e oraram ao Pai em nome de Jesus. E oraram por aquilo que mais desejavam, e desejavam que o Espírito Santo lhes fosse dado. Olha só, a multidão aprendeu a orar ao Pai. Jesus Cristo foi o exemplo ali de oração, e depois eles continuaram orando, e a coisa que eles mais queriam era sentir a presença do Espírito Santo. Não tem nada mais importante. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar para você todas as coisas que você deve fazer na sua vida. Você precisa tomar uma decisão importante, você precisa decidir se você casa, com quem você casa, quando você casa, aonde você vai morar, que curso na faculdade você vai fazer, que profissão você vai ter, que trabalho que você vai mudar, seja qual for a decisão importante que você tenha que tomar, quantos filhos eu vou ter, o Espírito Santo, ele é o seu guia. E esse é o maior presente, essa dádiva que Jesus Cristo pôde nos dar. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Próxima aula, terceiro NEF 20 a 26. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, compartilhe o seu testemunho aqui nos comentários. Se você quer ganhar um livro de Mórmon, se você ainda não tem, clique no link aqui abaixo. Muito obrigado a todos. Assista os vídeos. Até a próxima semana. Forte abraço.